Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos hoje falar e dar continuidade ao nosso estudo sobre o papel da igreja na sociedade. O tema de hoje é cuidando de rebanho e vigiando contra falsos profetas. Falsos profetas e falsos irmãos também. Pessoas que entram no meio do rebanho a fim de buscar benefício próprio, seja ele monetário, seja ele amizade, seja ele um casamento, seja o que for, né? Hoje a igreja ela virou um alvo praticamente fácil para os enganadores, seja ele pessoas que querem se projetar, né? Pessoas que querem aparecer, ou seja também aqueles irmãos que chegam querendo se aproveitar, né, da boa vontade da igreja. Porque a igreja, como dissemos ontem, ela tem um papel de ajudar a órfãos e viúvas. Mas nem todo mundo precisa dessa ajuda que a igreja tem para fornecer. Muitos estão atrás de benefícios próprios lucros, ajudas monetárias, psicossociais, porque dentro da igreja a gente tem muitos membros, e dentro desses membros temos muitas pessoas que são formadas em algo ou alguma coisa, né? Tem psicólogo, tem nutricionista, tem recursos humanos, tem administradores, advogados. Então, essas pessoas muitas das vezes veem que ali tem essa possibilidade, entram na igreja, come da nossa comida, bebe da nossa bebida e depois, vai embora. E isso a igreja tem que ficar esperta, porque a igreja que não fica esperta com isso acaba sendo enganada facilmente. Então, a gente precisa ter o nosso principal foco, o nosso principal alvo é o discernimento espiritual, como descrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A primeira defesa da igreja é o discernimento. O Espírito Santo da igreja o Espírito Santo dá à igreja a capacidade de perceber o que é verdadeiro e o que é engano. Líderes e membros maduros espiritualmente precisam estar em orações constantes e atentos aos comportamentos e às intenções de todas as pessoas. Não é só daquele pregador que vai no púlpito, não. Existe o irmãozinho que senta do seu lado, que muitas das vezes vai na igreja para poder arrecadar alguma coisa de bom, né, de proveitoso, algo de valioso, né? Aqui, uma aplicação boa que a igreja deve ensinar é sobre o discernimento espiritual. Já falei aqui no canal, tem vídeo aqui no canal falando sobre o discernimento espiritual, o que é, como usar, como fazer, como ser. E os crentes, ajudando a crentes a julgar os frutos, como está descrito lá em Mateus 7,16, e não apenas as aparências. Existem muitas pessoas que chegam na igreja com uma aparência mas na verdade por dentro, tá igual um lobo feroz. Mateus 7,16 diz assim, vamos conhecer pelos seus frutos. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Aqui é o próprio Jesus que está nos colocando essa questão, né? Que devemos observar os frutos dessa pessoa, a interação. Por isso que um novo convertido, ele não pode nunca ser colocado em ministério logo de cara, colocar para ser como professor logo de cara, colocar como uma liderança dentro da igreja, sendo que ele ainda não tem maturidade suficiente para poder obter esse tipo de informação. Primeiro,
o irmão que conheceu esse novo convertido, ele tem que trabalhar nele, instruindo, fazendo com que ele conheça as escrituras sagradas, para assim ele passar a ter o conhecimento das escrituras e conseguir ajudar e ser ajudado, né? Aí, pelo menos, a gente tira como base, né, os apóstolos. Jesus, ele andou com os apóstolos por pelo menos 3 anos. 3 anos até ensinar toda a doutrina para eles. Pega esse irmãozinho novo convertido que acabou de chegar, que está animado para servir. Ensina ele, instrui primeiro pelo menos por 3 anos. Instrui ele por 3 anos e vai vendo as atitudes dele. Porque é através das atitudes dele que você vai ver se realmente ele quer o evangelho ou se ele quer viver da sua própria arte. Vamos dizer assim, né? Fazer malabares no sinal. Viver da sua própria arte, né? Se ele quiser realmente aprender das escrituras, saber das escrituras e se moldar de acordo com as escrituras, esse irmão aí está aprovado. Porque Cristo Jesus, você pode ver, ele passou com os 12 durante 3 anos ensinando-os. Dos 12, só um que, caiu fora, que foi Judas. Só um. Traiu, fez a parada toda e caiu fora. Mas de resto, todos os 12, mesmo com seus pecados, mesmo com suas limitações, os 11, né? Eles permaneceram firmes. Permaneceram firmes e unidos a quem? A árvore, a boa árvore que é Cristo Jesus. Assim vai acontecer também com o novo convertido. Ele vai ser ensinado, ele vai ser instruído. E se a sua instrução for boa, meu filho, meu irmão e minha irmã, se a sua instrução for boa, esse discípulo, ele vai transformar outros aprendizes em discípulos. E assim sucessivamente. Por isso que devemos experimentar esses irmãos. Devemos saber quais são as intenções verdadeiras deles, para que justamente saibamos quem é quem vão ser os Judas e quem vão ser os apóstolos de verdade. O verdadeiro cristão demonstra o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. São pessoas que realmente querem buscar as Escrituras Sagradas. Pessoas que querem se amoldar de acordo com esse Espírito. Você vê que o fruto do Espírito é algo que é dado para você? É algo que é oferecido para você? E algo que você tem que exercitar dentro de você? Não é algo que virei a chavinha e ponto, estou exercitando os frutos do Espírito. Não, é um exercício diário. O amor, quando eu amo alguém que não merece. A paz, quando alguém vem tentar tirar a nossa paz. A paciência, quando alguém vem tentar tirar a nossa paciência. A amabilidade, mostrando amor e bondade pelas outras pessoas, né? A bondade, quando eu sou bom com os outros. A fidelidade a quem? A Deus, as Escrituras Sagradas. Essa é a verdadeira fidelidade. Mas não só a fidelidade às Escrituras, a fidelidade também ao meu cônjuge, fidelidade às minhas amizades, fidelidade aos princípios que a palavra deixou na minha vida, as mudanças que a palavra deixou na minha vida para eu não cair, né? A mansidão, que é ser uma pessoa mansa, e o domínio próprio. Aqui, pelo menos 4 eu tenho que melhorar muito. A paciência, que é algo que eu tenho que melhorar. A mansidão, que é algo que eu preciso aprender a falar com mansidão. Eu não sei falar com mansidão. E o domínio próprio. É algo que eu preciso exercitar muito. Mas amor, gente, amor eu tenho demais, de sobra.
Alegria, então, nem precisa se falar, né? Bom dia que eu já chego dando aqui, não precisa nem falar. E eu sou assim no dia a dia mesmo. Eu chego na igreja, bom dia, igreja! Bem alto, a igreja, bom dia! É assim mesmo, eu transmito alegria. Todo mundo fala que aonde eu passo, eu transmito alegria. Paz é aquilo, né? Eu ainda tenho que exercitar um pouquinho, né? Tem pessoas que, né, vêm enviados, né? Vem igual o secretário lá do Cramunhão. Vem de secretário. Porque quando ele não vem, ele manda o secretáriozinho dele firme e forte bater continência para poder perturbar a gente, né? Então, eu tenho que lutar muito para me enquadrar nesses frutos do Espírito também. Não é só eu receber e achar que eu vou ter amor, que eu vou ter alegria, que eu vou andar em paz, que eu vou ter paciência, que eu vou ter amabilidade, mansidão, domínio próprio. Não. É algo que eu tenho que buscar diariamente. É uma busca. Como a gente busca o Senhor? Busca Ele em oração, em leitura da palavra, nos devocionais, nos estudos. Assim funciona com os frutos do Espírito também. Devemos buscar nos enquadrar dentro desses frutos, para assim os irmãos eles verem em nós que realmente ali vai um servo de Cristo. Não só os irmãos dentro da congregação, as pessoas de fora também. Tenho muitas pessoas, minhas irmãs mesmo falam, nossa, tem que ter cuidado porque a velha criatura tá ali dentro, hein? A velha criatura tá ali dentro. Se mexer um pouquinho, ela sai. Então, as minhas irmãs veem que eu tenho pelo menos um pouquinho de domínio próprio, né? Pra segurar a velha criatura aqui dentro, que a velha criatura era irritante. Vou te falar, minhas vezes, a velha criatura era brigona, barraqueira. Não tanto, né? Mas barraqueira. Se me olhasse, eu já perguntava, tá me olhando por causa de quê? Perdeu alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui na minha cara que tá te desagradando? O problema é seu. Eu era assim, gente. Eu era assim, de olhar pra pessoa e já arrumar quizumba. Eu já ando assim, a pessoa já pensa que eu já tô com a cara amarrada, mas não, gente, isso é de família mesmo. Meu pai andava assim, eu também ando assim. Mas eu tenho até que ficar às vezes assim pra não mostrar que eu tô ranzinza, né? Séria, porque não é, essa não é minha feição verdadeira. Eu não sou séria, não sou ranzinza, não sou brigona. Eu carrego o Espírito de Deus, eu carrego o Espírito Santo. Quem busca apenas vantagens demonstra frutos contrários a esses dos frutos do Espírito. Inveja, contenda, murmuração, interesse próprio. Tem uma lista enorme, né, gente? A gente ficar aqui, deixa eu ficar falando o dia inteiro, né? Tudo que é o contrário dos frutos do Espírito, a pessoa que apenas busca seus interesses dentro da igreja, ela vai demonstrar o contrário. Ela pode até mascarar. Ela consegue sim mascarar. Mas não durante muito tempo. Não consegue mascarar por muito tempo, não. A pessoa acaba demonstrando nas suas atitudes aquilo para que ela realmente veio, né? E é isso. Meu marido passou ali atrás, e tá me ajudando. Antes de confiar ministérios, responsabilidades ou ajuda financeira, é sábio observar o comportamento ao longo do tempo. Se há fidelidade, humildade, serviço genuíno. Se a pessoa ela não está ali só pelo oba-oba, para estar no meio de um clubinho, né, vamos dizer assim, porque existem muitas congregações, muitas igrejas aos quais tem os chamados clubinhos, né? Clubinhos, meu marido tá fechando a porta, pode fechar, meu amor, de uma vez só. Tem os chamados clubinhos, né? Aos quais uns membros se dão melhores com os outros, mas acabam dividindo ao invés de incluir a igreja como um todo, sabe? Então, até isso a gente tem que ter cuidado dentro da igreja. Até isso a gente tem que ter. Porque se deixar, ficam entre grupinhos entre si e acaba dividindo todo o corpo. Na verdade, o que Cristo Jesus deixou para mim e para você no dia de hoje é a unidade.
a unidade em Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus, ele se revela através da unidade. Unidade é um só corpo. Tá certo que não dá para a gente viver em unidade todos os dias, né? Senão a gente contratava aqui um estado, um bairro, só para os irmãos das congregações viverem. Os irmãos que ficam em Comendador, ficam só lá em Comendador e numa rua só, numa vila só, e assim vivem em unidade. Mas não dá. Perseverar a unidade e a verdade. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que provocam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Romanos 16, 17. Paulo, quando ele fala para a gente ter cautela para quem quer causar divisão e escândalo dentro da igreja, é exatamente nessas questões que eu estou informando, né? A gente tem que notar, prestar atenção para ver as atitudes das pessoas, para ver se elas não vão causar divisão entre os irmãos, né? Porque a divisão é algo muito sério, que acontece de forma real, a divisão, e a gente tem que estar em total vigilância, porque a todo momento vão existir lobos no meio de cordeiros para poder fazer o que querem com a igreja. A igreja deve proteger a sã doutrina e a unidade do corpo de Cristo. Quando alguém tenta dividir, manipular ou usar a igreja, deve ser corrigido com amor e, se necessário, afastado. Aplicação. Líderes precisam exercer disciplina bíblica, como está escrito lá em Mateus 18, 15 ao 17, sempre com o objetivo de restaurar, mas sem permitir que o mal se espalhe. Vamos lá ler Mateus 18, 15 ao 17? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação que seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se a igreja recusar a ouvir, também a igreja trate-o como pagão e publicano. Isso aqui é uma parte que a gente tem que ter uma vigilância muito grande mesmo. Aqui é o próprio Jesus que está dando para a gente essa informação lá em Mateus. Mateus 18, 15 ao 17. Se você viu que um irmão pecou, que ele errou, senta com ele e conversa. Meu irmão, ó, sua atitude tal, no dia tal, foi tal. Senta e conversa. Se ele te ouvir, beleza. Ele vai administrar e vai mudar suas atitudes. Agora, se ele não quiser te ouvir, você vai pegar e vai levar mais um ou dois com você. Mais 2 pessoas para poder sentar e conversar. Agora, se ele não quiser ouvir mesmo assim, vai levar para a igreja. E a igreja tem o total direito de excluir esse irmão. E é aquilo, minha gente. Se a pessoa errou, sabe que ele errou, continua errando, afasta outros irmãos por causa do erro e permanece nesse erro, que problemão que essa igreja tem. Vigilância e oração constante. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. A vigilância espiritual é essencial. A igreja deve estar em oração, buscando oração divina para as suas decisões e relacionamentos internos. Aprofundando nas Escrituras, Mateus 7,15, acautelai-vos dos vossos profetas.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Atos 29 ao 30. Lobos cruéis não pouparão em rebanho. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, porque eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Minha gente, é complicado de uma tal forma que você precisa viver as escrituras para você entender de fato esse real conselho aqui que está sendo dado em Atos, que não é fácil, mas com oração e direção o Senhor nos ajuda. 2 Timóteo 3,5, tendo paciência e piedade, mas negando-lhe o poder. Tendo paciência e piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. A gente pode ter aparência de piedade, mas se a gente nega o nosso chamado para ofertar a nossa vida como o altar de Deus, dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, aqui a palavra ela é bem clara, né? Afaste-se deles. Afaste-se das pessoas que têm aparência de piedade, mas que na hora de exercer as boas obras, a prática do evangelho que o Senhor nos ordenou, né? Que devemos seguir as sagradas escrituras, que devemos permanecer firmes nas sagradas escrituras, lendo sobre as escrituras dia a dia, mantendo a nossa comunhão com o evangelho, com Deus e com os irmãos. Afaste-se desses. A palavra parece ser meio dura do afastar-se, mas é a pura realidade. Se você vê que dentro da sua igreja tem algo que não está legal, algo que você vê que não está de acordo com as escrituras, a palavra ela é clara. Afaste-se, cai fora, mete o pé, traça teu rumo. Porque para a gente permanecer no erro junto com o irmão, a gente vai sentar, como lá em Mateus, né? Mateus 18. A gente vai sentar com esse irmão e vai conversar. Agora, se esse irmão ele não quiser dar ouvidos a você, e principalmente as Sagradas Escrituras, você vai continuar. Por quê? A minha pergunta para você é: por que continuar em um local onde a palavra já não é mais o alicerce da sua vida? Afaste-se desses também. É o conselho. Não é para você sair da igreja e dizer: não vou ser mais crente. Ser crente é muito ruim. Ser crente vai dar lugar ao desejo da sua carne. Somente isso, meu irmão. Somente isso. Continue nessa doutrina. Continue na doutrina que foi deixada para você. A doutrina dos apóstolos. Continue. Até o Senhor te direcionar a um novo prédio, a uma nova congregação. Continue firme nas escrituras. Continue firme estudando a palavra. O Senhor nos chama a congregar, como está escrito lá em Hebreus, para nos reunirmos como igreja. Se a igreja XPTO causou algo que você não concorda, sai, busca outra, da mesma linhagem que você está. Se ali também te causa mal, sai, busca outra. E é assim. Mas não quer dizer que, por causa do irmão XPTO, que ele fez alguma coisa contra mim, pessoalmente, né? Porque é aquilo. Aqui nós estamos falando do evangelho. Uma coisa é ferir as escrituras,
Ferir as escrituras é uma coisa. Agora, o irmãozinho que tem pouco tempo de convertido, sentar e acabar falando coisas que não vão te agradar, claro, você vai observar e vai ver se o que ele está dizendo, se na verdade é das escrituras. Agora, se não for, meu irmão, segue o teu barco, vê o que você pode melhorar e vive a sua vida. E é isso. Entendeu? É isso. Judas 1, versículo 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de modo desonroso. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem chuva, levados pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Devemos observar tudo. O falso irmão, a falsa ovelha, né? Ela demonstra nas suas atitudes. Ela pensa primeiro nela, primeiro na sua satisfação pessoal e depois no outro. O verdadeiro evangelho é aquele que a gente nega a nós mesmos e passamos a servir uns aos outros. Entende? Servindo uns aos outros, vamos demonstrar o amor de Cristo revelado através da nossa vida. A vigilância espiritual é essencial. A igreja deve estar em oração, buscando direção divina para suas decisões e relacionamentos internos. Há pessoas que se aproximam da igreja com segundas intenções, buscando vantagens e não arrependimentos. A liderança, ela precisa estar vigilante e instruída na palavra. E os membros devem cultivar maturidade espiritual e não cair em enganos. Reuniões de orações e consagração ajudam a manter o ambiente espiritual limpo e protegido de más intenções. A igreja se protege não com desconfiança, mas com discernimento, oração, ensino da verdade e amor com sabedoria. Cristo é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, mas ele nos ensina a vigiar e guardar o rebanho contra lobos, como está escrito em Atos 20, 28 ao 29. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, porque eu sei que, da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Nosso papel como igreja é nos mantermos discernidos daquilo que é espiritual e daquilo que não é. O discernimento faz com que venhamos a enxergar as ações e os atos dos membros e dos líderes. Um membro que tem o estudo da palavra em dia, ele não vai ser enganado. Um pastor, um líder que tem o estudo das escrituras em dia, ele não vai enganar. E ele também não vai ser enganado por falsos membros. Vamos nos colocar vigilantes, orando diariamente, pedindo a Deus que ele nos direcione, nos mostre e nos ajude. Qual é a essência da igreja bíblica e verdadeira? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos mostra que precisamos vigiar e orar constantemente para aprendermos do Senhor aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Pai, perdoa nossos caminhos, ajuda-nos a nos direcionar cada vez mais ao estudo da palavra. O crente precisa estar vigilante,
tanto na oração quanto no estudo da sã doutrina, porque é ela que vai nos direcionar, que vai nos ajudar a vencer esse mundo mal e que vai nos proteger, Pai, dos lobos vorazes e ferozes que atentam entrar dentro da igreja para usufruir e contaminar a igreja. Que possamos, Pai, ser como pessoas firmes, estudantes da Tua palavra, Pai. Aumenta a nossa sede por estudar a Tua verdade, por estudar a Tua palavra. Perdoe, Pai, nossas falhas, nossos erros e ajuda-nos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.